Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a nossa revisão. A nossa avaliação vai ser na sexta-feira e o assunto que vai ser cobrado na nossa avaliação é referente ao sistema nervoso. E vão ter algumas questões também referente à parte de ecologia, mas principalmente a parte do sistema nervoso. Então lembrando, sei que nós já vimos, mas vamos relembrar um pouquinho a respeito do sistema nervoso. Então o sistema nervoso, as respostas aos estímulos são muito rápidas. E assim é possível auxiliar no controle de todo o corpo, por exemplo, da movimentação, da interpretação da visão, do metabolismo, da respiração, da temperatura corporal, da concentração de sangue, dentre outras funções que nosso organismo desempenha. Essas respostas acontecem porque o sistema nervoso ele é capaz de perceber a variação do meio externo com o meio interno e também tem a questão do funcionamento sensorial. Tudo isso é realizado no nosso corpo graças ao sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele vai controlar e acionar e executar respostas o tempo todo. Então, o tecido nervoso ele é formado por dois tipos de célula. Ele é formado pelos neurônios e formado pelas células da glia. Lembra que as células da glia elas vão nutrir e proteger o neurônio. Assim como já brinquei com vocês que a célula da glia, ou neuróglia, ela tem uma função de mãe, porque ela vai nutrir, sustentar, proteger os neurônios. O neurônio em si, ele tem a função de receber e conduzir os impulsos de uma maneira muito rápida. E essa maneira e essa velocidade vai ser controlada por algo chamado bainha de mielina. Não sei se vocês lembram. Então, os neurônios são células que têm um formato estrelado, com prolongamentos e que têm a função de transmitir esses impulsos nervosos. Os neurônios, essas células diferentes, elas são formadas pelos dendritos, que são esses prolongamentos que partem do corpo celular e normalmente são eles que vão receber os estímulos. Encaminha pelo corpo celular, é a parte onde vão estar todas as organelas, mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomos, todas as organelas estão centralizadas no corpo celular. Partindo do corpo celular, eu vou ter um longo prolongamento que é chamado de axônio. O axônio ele é envolto por uma capa de gordura, uma capa de lipídio, que é chamado de bainha de mielina. E esses impulsos nervosos, então, eles vêm seguindo uma propagação de dendrito, corpo celular, axônio e passa pela terminação do axônio já em direção a outro dendrito, corpo celular e axônio e assim por diante. É nesse sentido que acontece a propagação do impulso nervoso. Então, o sistema nervoso ele vai ser formado por dois tipos de células, os neurônios e as células da glia. O neurônio, como nós já estávamos comentando, é formado pelos dendritos, corpo celular, axônio e terminações do axônio. É a célula responsável pela propagação dos impulsos nervosos, por levar os impulsos nervosos de uma célula a outra. As células da glia são aquelas que vão nutrir e sustentar os neurônios. O tecido nervoso ele vai ser formado em tecido nervoso central e tecido nervoso periférico. O tecido nervoso central, veja, centro, ele é formado pelo encéfalo e pela medula. E o tecido nervoso periférico é formado pelos gânglios, órgãos terminais e fibras nervosas, que nós vamos ver um pouquinho melhor logo à frente. No grupo de células da glia, observa aqui que eu tenho o neurônio e eu vou ter três grupos de células da glia. O astrócito, ele é responsável por nutrir e sustentar os neurônios. Veja que ele está ligado a um capilar sanguíneo. Por quê? Porque ele recebe os nutrientes e o oxigênio e passa para o neurônio. Então, o astrócito ele é responsável por nutrir e sustentar o neurônio. A micróglia é essa célula, ela é responsável pela defesa. Ela faz um processo químico chamado fagocitose, em que essas membranas acabam destruindo um agente invasor, ou uma bactéria, ou um vírus. Então, ele acaba destruindo, então ele atua no processo de defesa dos neurônios. E os oligodendrócitos são células que vão atuar na produção
da bainha de mielina. Elas produzem mais mielina. Então, são esses 3 grupos de células da glia que nos interessam no momento. Aqui eu estou mostrando para vocês a propagação dos impulsos nervosos, como acontece. Veja, aqui ele recebe por dendritos, corpo celular, axônio, terminação do axônio e já passa para dendrito, só que observa que aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas ele não encosta um neurônio no outro. A terminação do axônio não encosta no dendrito do outro. Esse espaço em que acontece a passagem de um impulso elétrico, de um impulso nervoso de um neurônio para o outro, esse espaço é chamado de sinapse. Então, sinapse. O espaço entre a terminação de um neurônio e o início de outro é chamado de sinapse. Os neurônios não se encostam. Então, retomando, dentro dessa propagação, né, dessa transmissão do impulso nervoso, eu vou ter a sinapse. Então, essa aproximação da terminação de um neurônio com o outro, o nome desse espaço é chamado de sinapse. Aqui eu tenho, então, entre o axônio do neurônio e o dendrito de outro, existem zonas de separação, que são chamadas de sinapse. Veja, como é muito próximo a essa fenda, que é chamado de fenda sináptica. Quando o impulso ele é propagado através de substâncias químicas, é chamado de neurotransmissor. Quando não é por substância química, é somente um impulso elétrico. Observa aqui, então, aqui eu tenho uma sinapse química e aqui eu tenho uma sinapse elétrica. Então, quando ocorre a passagem de uma substância química em que o próprio neurônio produziu essa substância química, ele é chamado de neurotransmissor. Vai passar de um dendrito para um axônio através dos neurotransmissores. Dentro dos neurotransmissores, eu posso ter vários, por exemplo, eu vou ter aqui a dopamina, a serotonina, a endorfina, a adrenalina, a GABA, são vários tipos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão ter funções específicas. Por exemplo, aqui, a noradrenalina, ela vai fazer com que a pessoa entre em vigilância. Ela vai atuar no sistema nervoso simpático, fazendo com que a pessoa fique em um processo de ação, de vigilância. A serotonina, ela vai atuar no sistema nervoso parasimpático e vai fazer com que haja o controle de impulsos, a questão de sono, bem-estar. A dopamina, ela vai ativar a questão do bem-estar, vai fazer com que a pessoa consiga se sentir bem. Então, elas 3 juntas vão ativar a motivação, função cognitiva e o senso, a questão de aprendizado. Então, ele vai fazer com que a pessoa acabe desenvolvendo melhor o seu aprendizado. São 3 neurotransmissores que juntos vão fazer com que seja ativada a função cognitiva, o aprendizado. Na ausência de um deles, não vai ter sucesso no aprendizado. Então, veja que são substâncias químicas que estão em função no nosso corpo, fazendo com que gere ali no lobo frontal do nosso cérebro essa questão do aprendizado. Então, substâncias químicas chamadas de neurotransmissores são produzidas por neurônios e são ativadas, liberadas no sistema nervoso. A sinapse elétrica não é por neurotransmissor, são apenas descargas elétricas que vão acontecendo nos neurônios. São chamados de bomba sódio e potássio, mas isso para vocês no momento agora não precisa aprofundar, só saber que existe a sinapse química e a sinapse elétrica. Então, o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula. Vamos retomar aqui um pouquinho. O que forma o encéfalo? O encéfalo ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo. O cérebro ele tem a função do aprendizado, da função motora e dos movimentos voluntários. O cerebelo é a questão do equilíbrio e o bulbo, essa região aqui, que é chamado de bulbo e ponte, ele faz parte dos movimentos involuntários, como a questão de funcionamento das vísceras, funcionamento dos órgãos, respiração, batimento cardíaco, tudo é controlado pela parte involuntária, que é referente ao bulbo. O sistema nervoso periférico, veja, aqui nesse exemplo eu tenho o sistema nervoso central, né? O encéfalo e a medula. A medula
é um feixe nervoso que vai ser protegido pelas vértebras. O encéfalo, ele é protegido pelo crânio. O sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico somático, ele vai controlar as funções voluntárias, a parte voluntária do nosso corpo, a questão dos movimentos voluntários do nosso corpo. A parte do sistema nervoso autônomo, ele vai controlar a parte involuntária, em que vai ser acionada pela parte simpática e parasimpática. Lembra que eles trabalham juntos no mesmo órgão, eles trabalham antagonicamente, quer dizer o quê? Trabalham contrários. Quando a pupila dilata, a outra parte faz com que ela diminua. Então, assim, eles trabalham juntos, sempre no mesmo órgão, com funções antagônicas. Um acelera, o outro desacelera. Um dilata, o outro contrai. Sempre juntos no mesmo órgão. Quem que faz essa ativação? Os neurotransmissores, as substâncias químicas. Então, só para retomar, sistema nervoso periférico é dividido em somático, que é voluntário, autônomo, que é involuntário. O autônomo é formado pela parte simpática e parasimpática, em que trabalham antagonicamente sempre no mesmo órgão. O sistema nervoso autônomo, então, ele vai atuar as respostas involuntárias. Ele trabalha antagonicamente no mesmo órgão. Por exemplo, aqui, ó, a parte parasimpática, ela vai acionar, vai fazer com que a pupila seja contraída, enquanto a simpática vai dilatar. Isso vai ocorrer em todas as vísceras, em todos os órgãos do corpo. O simpático, ele atua em resposta de luta ou fuga, então ele aciona as vísceras, os órgãos do corpo. Já o parasimpático, ele vai fazer com que fique mais calmo, ele desacelera esse movimento e essa propulsão. Então, quem que vai controlar tudo isso? Quem que vai ativar ou desativar? São neurotransmissores, são substâncias químicas liberadas pelos neurônios que vão fazer com que haja essa propagação dos impulsos ou não. Ele ativa a resposta ou ele não ativa essas respostas. Tudo controlado por neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios. O outro assunto da nossa revisão refere-se à ecologia. Ecologia, como nós já vimos, é o estudo da casa. Essa casa é o quê? Essa casa é o nosso planeta, é onde nós vivemos, é aonde inclui todas as formas de vida. Em 1869, pela primeira vez foi utilizado esse termo, né? Oikos e logos, que é o estudo da casa, que é um ramo da biologia que vai estudar essa relação entre os organismos. Tem alguns conceitos básicos que a gente precisa lembrar. O que vem a ser um indivíduo? É o quê? É um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Então, assim, uma unidade, um indivíduo é uma unidade daquela determinada espécie. E o que é espécie? É o conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si, aos seus ancestrais, e que se cruzarem, se reproduzirem, eles vão gerar descendentes férteis. A grande característica da formação de espécie é o quê? Que após o cruzamento eles geram descendentes férteis, que eles conseguem manter o número de indivíduos. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, que ocupa uma determinada área num determinado período de tempo. Já vimos exemplos, né, a respeito disso. Comunidade ou biocenose, que é a mesma coisa, é o conjunto de população diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente com uma ou mais espécies, uma ou mais populações. Então, assim, quando eu tenho um conjunto de população que estão interagindo entre si, eles vão formar uma comunidade. Ecossistema, conjunto formado pelo meio biótico e o meio abiótico. E biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. De uma forma geral, nós temos aqui, então, um ecossistema. Vamos lá. A parte biótica, a parte de vida desse ecossistema,
A parte biótica é toda a parte que vai formar, a parte que tem os seres vivos, como animais, plantas, tem aqueles que nós acabamos não enxergando muitas vezes, mas também são formas de vidas como fungos, protozoários, algas, bactérias. Nós acabamos não vendo, mas eles estão ali e atuam no papel de decomposição, são extremamente importantes. E tem a parte abiótica, a parte que não tem vida, mas ela possibilita a vida, como a água, o ar, o solo, a luz, temperatura e umidade, são fatores que possibilitam a vida. Quando eu tenho essa relação dos fatores abióticos com os seres vivos, eu formo um ecossistema. Por isso que esse ecossistema, ele vai poder ser muito pequeno ou até mesmo muito grande, vai depender da região que eu estou analisando. Então, os ecossistemas correspondem ao conjunto de comunidades que interagem entre si e com os fatores abióticos do meio, em uma determinada área em um mesmo intervalo de tempo. Bioma são formados por ecossistemas que interagem fortemente entre si e compartilham determinadas características gerais, como as condições climáticas e as vegetações dominantes. Quando eu estou envolvendo a questão climática, eu estou falando do bioma. Quando eu somente falo da parte biótica e abiótica, eu estou falando somente do ecossistema. Então, para finalizar a nossa revisão, vamos lá com os níveis de organização. Então, nós vamos partir da menor estrutura, que seriam os átomos, que formam moléculas, organelas, células. O conjunto de células que desempenha a mesma função vai formar um tecido. O conjunto de tecidos forma o órgão. O conjunto de órgãos forma o sistema. E esse conjunto de sistemas, por exemplo, digestório, circulatório, excretor, reprodutor, nervoso, todo esse conjunto de sistemas vai formar um organismo, ou eu posso dizer um indivíduo. Esse conjunto de indivíduos da mesma espécie, num determinado período de tempo, em um mesmo local, eu tenho uma população. Conjunto de populações interagindo entre si, interagindo com o grupo, eu tenho uma comunidade. Quando eu tenho várias comunidades interagindo com o ambiente, então fatores bióticos, que são os seres vivos, interagindo com os fatores abióticos, que seria água, luz, calor, né, temperatura, oxigênio, que são os fatores do ambiente, eu formo um ecossistema. Conjunto de ecossistemas, eu tenho a biosfera. Então, pessoal, esse é o nosso assunto da revisão. Espero ver vocês na nossa aula de segunda e terça-feira. Bons estudos e boa prova na sexta. Tchau, tchau!